Boa noite, a paz do Senhor, Shalom, Adonai. Nós vivemos no mundo onde há igrejas, onde há pessoas de todos os tipos, de todos os temperamentos, e em especial, antes de entregar a leitura bíblica e o contexto daquilo que preparamos, que está no nosso coração, nós devemos pensar que a igreja de Corinto, onde foi entregue este hino ao amor, lá em 1 Coríntios 13, era uma igreja muito rica na quantidade de dons. Tinha muita gente boa, uma igreja que chovia das árvores, músicos, chovia das árvores, pessoas muito capacitadas, mas aquela igreja tinha um problema. Ela tinha a seleção do que havia de melhor no reino de Deus, mas ela não conseguia fazer um time. Era uma igreja dividida pastoralmente, porque uns eram de Paulo, outros eram de Apolo. Era uma igreja onde uns eram ricos e outros eram pobres. Não há nada de mal nisso, mas até a ceia era um problema naquela igreja. A ceia não era nos moldes que a gente tem hoje aqui, tudo organizadinho, os presbíteros distribuem o pão, os outros presbíteros ou presbíteras distribuem o vinho. Lá era complicado, porque eles aproveitavam aquele momento daquela mesa instituída por Jesus para a nossa comunhão, para expressar as suas diferenças. Onde eles comiam demais, onde eles bebiam demais, onde eles bebiam até se embriagar, e alguns tinham vergonha porque não tinham nem o que comer. E essa era a igreja de Deus. Mas essas coisas erradas, essas discussões, havia disputas de poder na igreja de Corinto. E Paulo teve que dizer, o fato de haverem entre vós muitas dissensões, muitas briguinhas, isso é evidência de imaturidade. E Deus quer nos fazer amadurecer até chegarmos à estatura de varão perfeito, que como discípulos nós temos Jesus como este modelo. Então era super difícil, era um dom disputando com o outro e não complementando. Se perdeu a visão de que a igreja é um corpo e todos os membros são importantes. Ora, se não vejamos, alguém aqui já passou pela terrível experiência de estar correndo, estar andando, o cérebro está mandando você para uma missão, de repente você bate aquele dedinho na quina daquele banco. É uma dor no corpo inteiro, mas uma dor de chorar, uma dor alucinante, porque aquele dedinho, embora pareça não tão importante, você mexeu com ele, dói o corpo inteiro. Quebre aquele dedo para você ver, dói até a alma. E normalmente acontece. Então, todas as partes do corpo são importantes na analogia que Paulo faz entre a igreja, corpo de Cristo, e o corpo humano. Todos têm uma função e doeu uma parte, afeta o corpo todo. Então, aquela igreja que tinha essa dificuldade, que também é presente no nosso tempo, que tanta confusão tem gerado, eu propus no meu coração compartilhar convosco sobre o dom maior, que é o amor, a nossa identidade cristã. Um caminho, como diz o texto, sobremodo excelente. Acima de tudo e de todos é o amor.
Eu convido a amada igreja a ler e meditar comigo no texto de 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. A passagem que versa sobre o amor, o dom supremo, tema de nosso sermão desta noite. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda, depois de falar sobre a unidade orgânica da igreja, um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí passa a definir o que é amor de verdade, segundo as Escrituras. O amor é paciente. O amor é benigno, é bom. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não enche o peito, não se ensoberbece, não tem o nariz empinado, não se conduz inconvenientemente, tem noção de gravidade das coisas, não procura os seus interesses, não se exaspera. O que é exasperar? Não range os dentes de raiva. Isso é exasperar. Não se ressente do mal. Não fica desenterrando o defunto. Não tem raiz de amargura, que gera tantas doenças nas pessoas, como gastrite, úlcera, e se não tratado, vira câncer. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, alegra-se sobremaneira com a verdade que liberta do mal. Esse amor não é água com açúcar, é um amor para sempre. Tudo, o que defina tudo, tudo é tudo. Tudo sofre, tudo crê, tudo é superlativo no amor de Deus. Tudo espera, aguenta, segura a onda. Tudo suporta. O amor é feito para durar, jamais acaba. Esse amor que acaba é paixão, mas amor mesmo é para sempre. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, falamos em nome de Deus, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, uma criança, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, quando amadureci e me tornei adulto, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, não está nítido. Então,
Quando chegar o tempo, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem os 3 grandes dons: a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem, a esperança de dias melhores, esperança das coisas mudarem para o bem, e o amor, essência de Deus. Porém, o maior destes é o amor, tema da nossa pregação de hoje. Então, nesse texto, que é uma ode ao amor, ele nos define o amor como um dom essencial. Por que essencial? Porque sem ele, nada tem valor. Tudo aquilo que fazemos para Deus, sem o amor, que é a essência de Deus, não tem valor. A igreja de Corinto era transcultural. O que quer dizer isso? Havia gente de todo canto naquela região, porque ela era uma região portuária. E os navios, nesta época, eram já os principais meios de transporte, de mercadoria, de pessoas, de valores. Ou seja, era muito importante. E uma região portuária é uma região para onde afluem pessoas de todos os lugares e de todas as culturas. Sua vivência era marcada pela pluralidade de tendências, que muitas vezes gerava conflitos e divisões. E havia uma riqueza muito grande, tanto de valores. Era uma igreja em Corinto, por conta da cidade, tinha tanta liderança que praticamente todo mundo era líder lá. E excesso de líderes também gera problemas, porque é um excesso de pessoas empoderadas, pessoas comprometidas em fazer. E, às vezes, muita gente querendo fazer as coisas gera conflitos. E o conflito, se permanecer constante, ele esfria o amor, que é essencial em todas as coisas da vida, especialmente as coisas de Deus. E essa disputa ficando evidente, o pastor zeloso Paulo percebeu que as pessoas em Corinto estavam se desviando daquilo que é essencial e se apegando ao supérfluo. E ele passou a exortá-los em amor, em 2 cartas, porque uma carta só não deu, ensinando-lhes sobre o dom supremo, o amor, fazendo inclusive comparações. E ele começou falando sobre o dom de línguas, que gera algumas confusões até hoje, mas que sem amor, como ele escreveu ali, nada vale. Eu posso falar todas as línguas, mas se não tiver amor, não vai valer. Depois falou sobre o dom de profecias, para falar em nome de Deus sobre as coisas do seu tempo ou sobre o futuro. Se não tiver amor, são dons muito valorizados, mas que se não tiver amor, não vale nada. E em seguida, aludindo à tendência mística, ecumênica, da sociedade em que estava inserida, afirmou ainda que se tivesse a sabedoria para conhecer todos os mistérios, tudo aquilo que todo mundo quer saber, mas não tivesse amor, com toda a ciência,
sem amor, não vale nada, porque Deus pega os sábios na sua própria astúcia. A sabedoria de Deus está acima da sabedoria dos homens, assim como os pensamentos de Deus estão no céu, no trono de Deus, acima dos nossos. Nós temos uma limitação porque nós vemos as coisas de maneira horizontal no mesmo nível. E Deus vê as coisas lá do alto, neste caminho sobremodo excelente. E ele passou a tratar daqueles que se achavam mais espirituais, por se acharem dotados de mais fé, afirmando também que, sem amor, nada tem valor. E, por fim, ele falou também sobre outra tendência presente naquele contexto, que era o hábito de dar esmolas, como os escribas e fariseus faziam para aparecer. E também do alto flagelo, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, isso era uma prática comum nas culturas pagãs, que também, sem amor, de nada adiantaria. Se pararmos para pensar, todas essas tendências estão presentes na espiritualidade moderna. E nós estamos inseridos, como igreja, nesse contexto. E somos influenciáveis. Isso vem para nós. E tem gente que se acha mais espiritual por falar línguas diferentes, por ter o dom de visões, por ter experiências sobrenaturais ou por ter estudado um pouco mais e deter um pouco mais de conhecimento. Tem gente que se acha mais que os outros por serem dotados de uma fé especial, por ter uma condição econômica melhor que lhe permita doar bens aos pobres, ou por fazer maiores sacrifícios em prol do reino de Deus. E por conta desses achismos, os irmãos de Corinto, como muitos na igreja do nosso tempo, de um modo geral, ao invés de se unirem, de fazer uma seleção campeã, não, eles ficaram disputando de maneira que o dom que Deus deu era gasto na maior parte do tempo, reclamando uns dos outros e disputando para ver quem era mais importante. E Jesus, falando sobre o amor, ele ensinou que o mais importante dentre vós seja aquele que serve. E essa condição insuportável de ver coisas que foram criadas para serem boas se tornarem ruins, levou Paulo a afirmar: todos esses dons e virtudes não valem nada se vocês não tiverem a motivação correta. O dom essencial, a saber, o amor. O amor, e amor aqui que Deus está falando, é um amor que é descrito no texto, descrito biblicamente em detalhes. Não é esse amor da novela, não é o amor da revista Contigo, não é esse amor que está por aí. É o amor que é descrito como um caminho excelente. Aqueles irmãos de Corinto, a igreja, pensa na igreja, era Corinto. Se fosse por aparência externa, era a igreja dos sonhos. Mas foi a igreja que derrubou os cabelos de Paulo, pelo menos nas fotos históricas ele é carequinha. E aqueles irmãos estavam alienados com relação ao amor e tão imersos na futilidade das disputas de dons, que foi preciso Paulo apresentar-lhes o amor bíblico em detalhes, até que ficasse claro para todos o que Deus espera de nós no exercício de nossos dons, que Ele dá a todos nós. Não tem esse cristão que não tenha um dom.
que seja tão pobre que não possa contribuir e seja tão rico que não possa receber. E há vários tipos de amor. Assim, em contraposição ao amor explosivo e doentio que as disputas provocavam, apresentou o amor paciente. Você tem muita paciência. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. Tá facinho brigar, não é? Tá facinho brigar no trânsito. Eu não sou o melhor motorista do mundo e todos já sabem. Alguns experimentaram isso de perto. Alguns eu até ofereço uma carona, mas não, eu já sou crente, né? Mas, amados, há 2 semanas eu vim, eu não sei o que eu fiz, mas eu acho que eu estava certinho. Mas eu calei para não... E na hora de vir para o culto, eu vim mais cedo. E eu sou mais calmo que a Paula, ou mais distraído. Um cara veio me xingando. De lá aquela avenida lá perto de casa, Frederico Zanã. Mas ele largou a enciclopédia da maledicência. Mas xingou e buzinou. E eu falei, meu Deus, o outro carro quebrou de novo. Se ele bater nesse, eu vou fazer que nem o pastor Eduardo, vou para a igreja de bicicleta, né? Não dá. E ele foi me xingando, e a Paula que já queria abrir a janela. Falei, finge que não está vendo, amor, olha para frente. E ela queria buzinar, finge que não está buzinando. Eu focado, eu já sou perigoso. Então vamos para a igreja. Olha, mas tá assim, irmãos, o cara me xingou de tudo quanto é nome, eu ainda não sei o que eu fiz. Mas deve ter acontecido alguma coisa que o irritou. Então o amor de Deus é paciente. E as pessoas estão de pavio curto. É benigno. Tem gente que parece que já sai de casa com a vontade de pegar alguém. Mas quem tem o amor de Deus no coração, já fala, Deus, me livra das minhas barberagens. Me livra de subir na calçada, o pessoal de São Paulo sabe do que eu estou falando. Me livra, que eu faça tudo certinho, que eu não erre no sinal, me livra das multas. Eu quero acertar, Deus, me ajuda a melhorar, me ajuda a fazer o bem. É para isso que o Senhor me deu essa vida, esse carro, é para isso que eu sou pastor. Mas, gente, tem gente que já sabe, falou meio para mim, não é esse o amor de Deus. O amor é o antídoto do amor sufocante marcado pelo ciúme. O ciúme, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Mas esse ciúme é aquele que sufoca. Por quê? O amor de Deus pressupõe uma relação de confiança. Confiança. Nós temos, e eu agora tenho, a partir de ontem, uma aliança que eu tinha perdido, né? A mulher comprou e me deu, já deu uma bronca. Você não vai perder de novo, vê se presta atenção. E botou uma colinha aqui para não cair mais do dedo. Porque nós temos uma aliança, uma confiança. Não é? Esse coração tem dono. E o nosso coração tem dono, é Jesus Cristo que habita aqui. Aleluia. E se Jesus Cristo habita aqui, rios de água viva fluem do amor que está no nosso coração. Tem que sair coisa boa daqui. Se não sair, está errado. Amados, ele é o antídoto para o mal deste século, que é a falta de amor. E quando o amor toma conta, quando o amor vence a arrogância do mundo onde quem pode mais chora menos, onde esse amor é na prática, a nova série que eu e a pastora Fernanda estamos planejando, né? As evidências práticas do amor. Quando isso acontece, a vida é bela. O amor é equilibrado. O amor é desinteresseiro.
Que é um amor desinteresseiro. Eu gosto de você desde que você faça o que eu quero, desde que você tenha alguma coisa que me interesse. Esse é o amor que está por aí. Mas o amor de Deus é radical. Ele nos amou sendo nós ainda inimigos, sendo nós ainda pecadores. Foi uma decisão unilateral. Quando um não quer, dois não brigam. Mas quando um quer, o amor triunfa. O amor vence o mal. Então, esse amor é humilde. Esse amor é para servir. Quando nós nos relacionamos, ou quando nós nos casamos, nós temos esse relacionamento para fazer o outro feliz, porque como nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, essa felicidade que nós proporcionamos ao outro, nossa razão de existir, volta para nós com juros e correção monetária. E não tem a contaminação do ressentimento do mal. No coração da pessoa que ama, é o sermão da semana passada, existe perdão. Qual é o limite do perdão? A pergunta de Pedro. Jesus, até 7, tá bom? Jesus deve ter dado uma boa risada. Na Bíblia não está escrito que Jesus sorriu. Mas ele deve ter olhado para o Pedro, um dos seus 3 melhores amigos, e falou, não te digo 7 vezes, Pedro, mas te digo 70 vezes 7. Acho que Pedro abriu o olho assim. Mas está difícil 7, que era o meu limite. O senhor veio falar de 70 vezes 7, para que fique claro que o amor de Deus não tem limites para perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, porque o amor bíblico, ele cobre uma multidão de pecados. O amor bíblico, o dom principal dos cristãos, não dá lugar à injustiça. Tem o discernimento para fazer o que é certo. Não passa a mão na cabeça, não passa pano, como está na moda. Parece que o errado parece certo. Há uma inversão muito grande. Mas aqueles que têm o amor de Deus no coração, têm alegria na verdade, que nos liberta. Não tem maturidade de desanimar, como as crianças, né? Como é o relacionamento das crianças? Ah, eu não gosto dele, ele pegou meu brinquedinho. Aí o outro, né? E os filhos têm uma tendência a pensar, pelo menos eu pensava assim, que os pais gostam mais do outro do que dele. E às vezes é verdade, isso que é pior, né? E quando isso é verdade, e a Bíblia não passa pano, isso gera uma confusão, como a confusão de Esaú e de Jacó, onde um era o queridinho da mãe e o outro era queridinho do pai, o que é pecado. Quando isso não acontece, vamos combinar que José era um sujeito, a própria existência dele já era um problema. Porque parece que Deus pegou tudo de bom que ele tinha e deu para José. José era bonito. E a Bíblia fala que ele era bonitão, não era bonito. Ele era bonito de físico e de porte. Ele tinha um físico lindo. É só um exemplo, tá? Eu sei que não é verdade. Mas o José, a Bíblia diz que ele era bonito de porte e de semblante. E ele era fruto da relação de preferência de de seu pai Jacó, com a sua mãe Raquel, a bela. E o Jacó não fazia questão nenhuma de esconder a sua predileção por José, o belo como a mãe. E os irmãos, com esse amor injusto, eles odiavam o irmão, ao ponto de vendê-lo, porque dava mais lucro do que matá-lo.
E há uma tênue linha que separa o amor do ódio na nossa humanidade. Então, uma evidência de maturidade é não desanimar diante dos problemas de uma relação. Muitos casais, muitas pessoas não podem andar junto por incompatibilidade de gênios. Outros é de agenda também, né? Mas o que a gente precisa ver aqui? O amor de Deus, o amor verdadeiro, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo o que vier, eu não me abalo. É aquele amor construído sobre a rocha. E vem as tempestades, vem os ventos, vem as águas, vem a fome. Não é? No sistema do mundo, a fome bate na porta e o amor foge pela janela. Não com a gente. O amor é eterno, o amor de Deus é eterno. Por isso é um caminho sobremodo excelente. Por isso é maduro e dá o fruto do Espírito, descrito em Gálatas, capítulo 5, 22 a 26, a saber, alegria. Quando a gente ama e é amado por uma pessoa, é como o amor que Deus tem por nós. Nós temos um temperamento predominantemente alegre. Ele é pacífico. Jesus mandou que nos amássemos e não que nos amassássemos. Esse amor, é óbvio, a gente tem nossas encrenquinhas, porque nós não somos perfeitos. Mas a questão predominante, quando o amor de Deus prevalece, é a paz. A longanimidade, outro fruto do Espírito. O que é longanimidade? Uma longa estrada até você explodir. Você é tardio, quem vive no Espírito é tardio em irar-se. Porque o amor domina e predomina. Aí fala da benignidade, que é uma característica de Deus, a bondade, a fidelidade. Quem ama, não trai. A mansidão, o que é mansidão? Mansidão para o mundo é um defeito, é uma fraqueza dos cristãos. Mas para Deus é uma virtude do reino de Deus. No mundo, bateu, levou. No amor de Jesus, a gente dá a outra face. É fácil de entender, mas difícil de viver. E o domínio próprio? O que é o domínio próprio? Deus, eu não aguento. Jesus, até 7 está bom? Eu não aguento mais que isso, Jesus. Aguenta sim, você aguenta. Porque Jesus, por amor, aguentou muito mais do que isso que Ele está te pedindo lá na cruz. E quando a gente é ungido pelo Espírito, que nos ensina todas as coisas, a gente aprende a ter domínio próprio. Esse amor, essência de Deus, descrito em detalhes no texto bíblico, só é possível de ser vivido por quem anda no Espírito e vive no Espírito. E além dessa descrição, a grande vantagem é que Deus preparou o amor para durar. É um dom eterno. Nada, nem ninguém pode tirar de nós. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem as tempestades, nem os poderes, nada. Porque o amor é maior que tudo. Esse amor que Deus está nos propondo é loucura para quem ainda não está sob a unção do Espírito. Olha o que Jesus fala do sermão mais famoso da face da terra. Amai os vossos inimigos. Pirei. Não é? Está difícil amar os amigos, quanto mais os inimigos. É difícil, é impossível.
Amai os que vos perseguem. Amai. Na forma humana, sem a unção do Espírito de Deus, é impossível. É impossível só pão. É impossível. É impossível sair do meu conforto e me preocupar com o outro. Não tem nada a ver com isso. Ema, cada um com seus problemas. É o esquema do mundo. Mas no nosso esquema, desse amor bíblico, resumindo em uma frase toda a lei, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Essa é a marca registrada. Não é o terno, não é o carro, não é o discurso. A marca registrada nossa como cristãos, discípulos de Jesus Cristo, é o amor no nosso relacionamento, que é uma preparação para a eternidade, onde estaremos para sempre na presença de Deus. O amor verdadeiro jamais acaba, como todos os outros dons citados. Assim como eterno o nosso Deus, também é eterno o seu amor. E esse amor se revela em todas as fases da vida, como explicitado no texto. Tem amor de menino, que briga por qualquer coisa, afinal é uma criança. E tem essas briguinhas de criança, mas quando a gente amadurece, já era, não tem mais essas coisinhas de meninos que a gente vai trabalhando até chegar ao amadurecimento. Infantil é um amor próprio de quem pensa como menino, fala como menino e sente como menino. Há também o amor mais maduro, o amor adulto, que já superou as infantilidades do tempo de menino. A despeito de ser muito bom, o amor de Deus ainda não se manifestou em sua plenitude, por não ter ainda chegado o tempo da revelação que se completa na consumação dos séculos. Razão ainda o vivenciamos, como está no texto, como que por um reflexo da imagem. Ainda temos lampejos desse amor eterno. Mas chegará um tempo em que conheceremos a Deus face a face. Naquele dia em que estaremos nos novos céus, na nova terra que Ele foi preparar. Chegará um tempo em que seremos conhecidos, o conheceremos como somos conhecidos dele, que dará um novo nome a cada um de nós. Agora, neste momento, os dons devem permanecer juntos, e dentre os principais, a fé, sem a qual ninguém verá a Deus, a esperança nas promessas do Senhor, e o amor, essência de Deus, porém o maior destes, o dom supremo, é o amor. Ao conseguirmos obedecer a Deus no exercício do amor, nós somos as pessoas mais abençoadas e abençoadoras do mundo. Nós estamos na contramão da história. E enquanto isso acontece, enquanto nos amamos esse amor bíblico, Deus vai acrescentando os que são influenciados por nós, os que se achegam a nós. Não é por acaso que Jesus proferiu há muito tempo as palavras que marcam a nossa identidade. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No Evangelho de João 13:35. Nesta passagem, aprendemos que amar não é uma opção, mas o novo mandamento que resume todos os outros. Que seja assim entre nós. O amor, dom supremo, a marca de nossa identidade pessoal e comunitária. Esse é o caminho sobremodo excelente. Quem está disposto a abraçá-lo? Eu.
né? Por mais difícil que seja, quando o amor toma conta de nós, vai ficar mais fácil viver. Vamos ser mais pacientes, vamos ser melhores motoristas, vamos ser melhores em tudo, porque o amor é o testemunho, o nosso amor da excelência de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, amada igreja.